Eu vou dar início aqui à exemplificação de um exercício comum. Inevitavelmente eu sou obrigado a colocar esse exercício dentro de um morfociclo padrão. O morfociclo padrão é uma distribuição temporal de exercícios balizada em três princípios metodológicos fundamentais. Seria o princípio da propensão, o princípio da alternância horizontal e o princípio da progressão complexa. Esses três princípios são sustentados por digamos que seria um supraprincípio, que seria o princípio da especificidade. E a especificidade, ela nos pede, nos obriga a não reduzir o jogo, não empobrecer o jogo. Ser o mais complexo possível, ser o mais fiel possível ao jogo, à realidade do jogo, ao que vai acontecer no jogo. Essa complexidade, ela tem vários elementos que em interação geram um teor mais ou menos complexo, né? Um deles é o espaço, seriam as distâncias limites a nível de largura e profundidade. É uma relação muito importante. E dentro da progressão, a gente vai ver, e da propensão também, vai ver que para o mesmo exercício, em determinados momentos da temporada, nós vamos usar distâncias diferentes, baseadas exatamente na progressão e nos objetivos que nós queremos atingir. Então, não existe aí para esse exercício eu utilizo essa distância e, enfim, é variável de acordo com o que a equipe vai apresentando e do que nós queremos que aconteça. O tempo e o volume seriam, aqui eu quero situar dois tipos de tempo, né? Seria o tempo dos exercícios. Dependendo do exercício, uh, nós vamos utilizar mais tempo ou menos tempo. Dependendo também da progressão, esse tempo aumenta ou diminui, né? Às vezes a gente anda para frente, às vezes a gente anda para trás. Então isso é uma coisa muito relativa também e exige muita sensibilidade do treinador. O volume seria o volume geral de treino, que também vai ter uma alternância, depende da sensibilidade, depende do que ocorreu. Por vezes a equipe está um pouco mais cansada, às vezes a equipe está mais descansada, então o tempo pode ser um pouco maior. No jogo, o que ocorreu no jogo, às vezes o jogo nos coloca situações que na semana tu vai ter que ter um tempo um pouco maior, um volume um pouco maior, mas sem se exceder. Normalmente o volume de treino varia de 1 hora a 1 hora e 45, às vezes um pouco mais, depende dos grupos. Por exemplo, eu estou com um grupo hoje muito volumoso, um grupo de quase 40 jogadores. Isso requer, para que todos tenham uma exercitação adequada, mais tempo de treino. Então, é uma circunstância que não pode ser considerada um padrão, né? Algumas equipes vão trabalhar com 28 jogadores, com 26 jogadores, então o volume de treino vai ser menor. Por quê? Porque as densidades vão ser diferentes. Então, o tempo e o volume são fundamentais. A quantidade de jogadores envolvidos no exercício também é um fator muito importante, né? Vai influir diretamente na complexidade do exercício, né? As regras que nós vamos utilizar, elas vão agir diretamente na propensão do sucesso de uma coisa ou de outra. Então, por exemplo, um toque, dois toques, ter ou não impedimento, são coisas que estimulam mais algumas coisas. Por exemplo, tu tirar o impedimento, por vezes tu dificulta a questão da pressão, porque a retirada da pressão utilizando o impedimento, por exemplo, acaba prejudicando o mecanismo de pressão, né? A pressão depende da compactação e não tendo impedimento, acaba influindo na questão da compactação, né? Acaba uh, perdendo a referência de profundidade. Então, aí a importância das regras, né? As relações é uma coisa que eu dou bastante importância, que é não colocar os jogadores por colocar, então colocar jogadores, dependendo do teu objetivo, lógico, mas colocar jogadores com uma relação posicional, né, que vá gerar um entrosamento posicional, digamos assim. Os objetivos, né, que tu quer para o exercício baseado na questão estratégica do jogo e nos teus objetivos da semana, né, do que ocorreu no último jogo e do que tu quer que ocorra no próximo jogo. Então isso é fundamental a nível de objetivos, manter esse farol, né? Aqui eu coloquei um exemplo de um coringa no meio. Por exemplo, eu tenho como objetivo do exercício trabalhar minha posse. Então a equipe
que tem a bola, vai ter um jogador a mais. Isso é um pequeno elemento que facilita, né, o sucesso de determinado princípio que eu quero realçar, né? A densidade seria a densidade de exercitação em relação à densidade de recuperação, ou seja, eu jogo um tempo e quantos tempos eu vou recuperar para poder voltar a jogar novamente numa situação descansada, né? É muito comum, se a densidade não for adequada, o jogador entrar para o próximo tempo de exercitação ainda em estado de fadiga. O que que acontece? Acontece que o jogador acaba entrando num ciclo decrescente de rendimento. Então ele acaba não rendendo, não conseguindo ter uma intensidade adequada ao jogo, porque ele ainda tá trazendo fadiga dos tempos anteriores. Então é fundamental que a densidade de recuperação em relação ao jogo, ao tempo jogado, seja adequada. E isso vai depender do dia. Alguns exercícios solicitam tempos maiores, outros menores. Por exemplo, tempos exercícios com grandes grupos de jogadores em que a participação do jogador é menor, vão exigir menos recuperação a nível físico, né? Então a densidade ela se inverte. Por exemplo, nesse exercício que nós estamos exemplificando aqui, a participação do jogador pelo tempo de jogo ela é muito grande. Então a tendência é que a fadiga dele ao final do exercício também seja muito grande. Consequentemente, eu preciso recuperar mais tempo do que foi jogado. Então, normalmente, se digamos que tu utilize 1 minuto de treino, de exercício, de estimulação, tu vai recuperar 2 a 3 minutos como apoio, com alongamentos, com hidratação, com intervenção, enfim, uma série de mecanismos tu pode utilizar para recuperar. Porém, é fundamental, é muito importante que o jogador, ao voltar para o campo para se exercitar novamente, não traga com ele fadiga acumulada. A nível de densidade, é importante a gente situar aqui, né, a questão da subdinâmica física, que é muito importante também, e ela vai estar, eu coloquei aqui dentro de uma linha pedagógica, né, um metabolismo predominante, talvez esse não seja o nome mais adequado, mas a gente pode se situar dentro dessa ideia, metabolismo predominante, contração predominante, enfim, a forma como o corpo do jogador vai ser estimulado dentro do exercício a nível fisiológico, é muito importante também. Então, alguns exercícios, por essa sequência de, de, de elementos e como é modelada essa sequência de elementos, o exercício acaba gerando um contexto mais favorável à tensão de contração, à duração de contração ou velocidade de contração. Então, o que seria isso? Seriam exercícios, contextos que proporcionariam ao jogador, por exemplo, nesse exercício que nós estamos usando como exemplo, é um exercício que tem um fundo de tensão de contração. Por quê? Porque o jogador vai estar constantemente, pela quantidade reduzida de jogadores, pelo espaço pequeno e pelo tempo que ele vai ser solicitado, ele vai estar constantemente trocando de direção, acelerando, parando, saltando, dividindo, uh, dando cargas de ombro, enfim, uma série de situações que vão exigir da musculatura uma tensão maior do que um exercício, por exemplo, meio campo, em que o jogador vai estar continuamente correndo e a quantidade de travagens ou disputas que esse jogador vai ter em relação a este exercício que está sendo exemplificado vai ser muito menor. Então, essas três subdinâmicas, digamos assim, são muito importantes e elas estão totalmente ligadas à questão da alternância. É muito importante que eu não mastigue um dia após o outro a mesma subdinâmica, porque é preciso haver uma recuperação de um dia para outro, a ponto de chegar no jogo em situação de zero fadiga ou praticamente zero fadiga, né? Então isso é muito importante. E também, embora eu não tenha colocado aqui, é fundamental resguardar sempre o último jogo e o próximo jogo a nível de recuperação e aquisição. Então, normalmente o jogador ele vai estar recuperado para uma atividade, para um jogo similar ao jogo formal, normalmente 4 dias após o jogo. Isso num morfociclo simples se situa exatamente
no dia de duração de contração, que seria um dia de um grande jogo, um jogo mais complexo, um jogo estratégico, um jogo já muito similar ao que vai haver no fim de semana, né? Uma questão fundamental, duas questões fundamentais, né, seria a questão da intensidade e a questão do lado estratégico, que vão interferir bastante no exercício. A intensidade, na verdade, eu vejo ela sempre como uma intensidade máxima, né? O pessoal normalmente fala de intensidade máxima relativa e eu concordo. Ela é uma intensidade máxima relativa por quê? Porque todos os exercícios vão ser intensidade máxima. Agora, o que esse exercício vai solicitar do jogador, né? O que ele vai solicitar mais, aí entra o lado da questão da relatividade, porque o exercício pode ser um exercício de recuperação e intensidade máxima, ele vai ser sempre intensidade máxima. E a intensidade ela está totalmente atrelada à concentração. Não é possível ser intenso sem ser concentrado, não é possível ser concentrado sem ser intenso. Então é muito importante salientar a questão da intensidade, de, de o exercício. Uh, e aí a gente volta, né? Volta no que eu falei anteriormente. Por vezes o exercício ele traz a fadiga junto e a intensidade ela vai se reduzir. Por quê? Porque o jogador já entrou em acidose, ele já está trazendo coisas do exercício anterior ou do tempo anterior que vão influenciar no próximo tempo, e isso inevitavelmente vai afetar a intensidade e vai prejudicar a intensidade. E consequentemente tu vai ter um jogador sempre treinando em ciclo baixo, uma velocidade média, né, um futebol que não é o futebol atual hoje, que é jogado em alto rendimento, que é um futebol de total intensidade. A estratégia ela vai circunstancialmente na semana te possibilitar uh, fazer pequenos ajustes posicionais, pequenos ajustes de objetivo, pequenos ajustes de proposta. Isso é muito importante que o exercício também leve com ele desde o aquecimento do primeiro dia até o término do último exercício, que é a questão estratégica. Lembrando que a estratégia ela é importante até o ponto de que não prejudique o modelo da equipe. Então a equipe tem um modelo de jogo que é criado treino a treino, jogo a jogo, é uma coisa muito complexa. Eu não vou entrar aqui no mérito do modelo, até porque isso mereceria outro vídeo, mas é muito importante que a estratégia que faz parte do modelo não se torne um empecilho para o modelo. Como assim? Por querer valorizar demais a estratégia, jogo a jogo, eu faço modificações muito bruscas e acabo gerando uma falta de identidade na minha própria equipe. Por quê? Porque é fundamental que eu tenha um modelo e que eu entenda esse modelo e trabalhe em prol desse modelo. E por vezes se valoriza tanto a questão estratégica que acaba se perdendo a referência do próprio jogo, né? Então, isso é importante salientar. Queria colocar duas questões fundamentais para finalizar aqui. Isso tudo, essa modelação, essa preocupação do treinador com uma série de elementos, ela inevitavelmente vai acabar gerando a especificidade e é fundamental que o treinador perceba o feedback que os exercícios vão passar e tenha sensibilidade para mudar quando for necessário. Por vezes o planejamento do exercício vai ser um e no meio do exercício vai ter que modificar, vai ter que botar um jogador a mais, tirar um jogador, aumentar o espaço, reduzir o espaço, ou seja, não é um mecanismo mecânico, eu planejo o exercício e eu aplico o exercício de uma forma inespecífico de uma forma porque eu programei, eu não vou modificar em nada, não. Por vezes tu pode começar um exercício em 5 minutos tu terminar, em 5 minutos até tu terminar o treinamento, porque aquele tempo, aquele exercício seria ali na situação real, seria nocivo para a equipe, nocivo para a evolução da equipe. Então é fundamental que o treinador tenha essa sensibilidade, perceba isso e não caia num mecanismo mecânico, numa receita, eu vou fazer isso e vou até o final, e por vezes isso acaba sendo nocivo para a tua própria equipe. Então eu gostaria de terminar esse vídeo com um agradecimento novamente, né, ao Eliezer pelo convite. Fico muito feliz em ajudar. Peço desculpas pelas minhas limitações. É exatamente isso que eu tento fazer todos os dias nos treinos. A programação é feita sempre dentro dessa ideia.
Isso é uma questão de prática, se faz todo dia, todo dia, todo dia, tu acaba gerando uma habilidade, né, na geração de exercícios. E uma coisa que eu queria salientar é a seguinte: muita gente acaba ficando refém de uma, como é que eu vou explicar, ah, de um arquivo de exercícios, digamos assim. Ah, para este eu faço esse exercício, para aquilo eu faço aquele exercício. E eu acho que isso pode ser bem nocivo, por quê? Primeiro, porque afeta diretamente a criatividade do treinador. Segundo, porque as circunstâncias sempre são diferentes, né? Embora alguns padrões sejam interessantes a gente repetir, a gente ter, né, como um arquivo, digamos assim, mas eu dou um exemplo do José Guilherme numa apresentação que ele fez aqui para a CBF, que ele fala assim, ó, sobre aquele tipo de livro de 1000 exercícios, né? Eu vou comprar o livro de 1000 exercícios para ter 1000 exercícios para me aplicar. E ele coloca assim, ó, quando tu não precisar desse livro, tu compra. Por quê? Porque quando tu tiver a capacidade de, baseado nos problemas que o jogo anterior apresentou e baseado no que tu prevê para o próximo jogo, para o que possa acontecer no próximo jogo, quando tu tiver condições de planejar uma semana sem esse apoio, sem essa bengala aí, aí é interessante tu poder comprar um livro desse tipo para te ver um detalhe ou outro de contexto, um detalhe ou outro de formatação de exercício que pode vir a ser positivo para a tua forma de trabalhar. Porém, quanto menos tu for refém desse tipo de catalogação, digamos assim, de catálogo, né, de exercícios, melhor. Então, isso também é sensibilidade, é tu enxergar o que a tua equipe precisa e tu criar circunstâncias, criar contextos para que essas coisas que a tua equipe precisa possam ser treinadas e, enfim, tu possa atingir o sucesso dentro do que foi previsto. Então, um grande abraço a todos. Qualquer coisa que precisar, o meu contato está no vídeo. Podem ficar à vontade, estou sempre à disposição. Feito. Um grande abraço.